Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma Fresh Class, e para você que está nos ouvindo a mais um Freshcast. Hoje eu e o André Menin quero falar ainda sobre design de móveis, sendo que no último episódio eu já comecei a falar a respeito disso. Eu estava lá no México, em Guadalajara, participando de uma das maiores feiras de móveis das Américas. Tive o prazer de ser jurado de um dos maiores concursos de design de móveis também das Américas, o maior do México. E aprendi muito por lá. Por isso que eu quero trocar uma ideia com você aqui, ainda a respeito desse tema. É um papo enriquecedor, independente se você trabalha só com design de móveis ou trabalha com arquitetura, design e engenharia também. Então vamos lá, olha só. No episódio passado eu fiz uma breve introdução a respeito de um papo que tem a ver com vendas e tudo mais, porque sim, é muito importante você se posicionar como grande promotor do seu negócio, se você quer trabalhar com design de imóveis. Isso vale para arquitetos, para engenheiros, para designers, de um modo geral. Mas, participando de uma feira de imóveis e olhando pelo viés não apenas do visitante ou do especificador, aquele profissional que todas as indústrias querem ter por perto, né? Ou seja, nós, né, nós mesmos, as indústrias querem muito que o nosso papel, né, seja cada vez mais presente no processo de vou conhecer a linha de móveis, né, ou a linha de produtos, de revestimentos dessa empresa e vou transmitir essa informação para os consumidores finais. As empresas claramente querem muito que nós estejamos presentes pelo fato de nós sermos a ponte, a ligação entre a produção, ou a necessidade de vendas deles e realmente quem quer comprar, quem pode comprar os seus produtos. Mas, apenas sendo esse elo, nós não criamos um grande vínculo com as indústrias, com as redes varejistas ou algo do gênero, porque de alguma maneira nós somos o intermediador, e todo intermediador nas relações comerciais tende a ser eliminado em algum momento da vida, porque no final de contas, quem está no meio do caminho está ajudando, mas também está demandando tempo, atenção, quem sabe investimento, por parte de quem produziu e quem quer entregar a sua solução para o consumidor final. Então, se você não quer ser visto como um cara que está no meio do caminho, que quem sabe um dia pode não ser mais tão necessário em virtude do mundo digital, o mundo de aplicativos que a gente tem por aí, gente, é só parar para pensar um pouquinho, tem inúmeras tecnologias que de alguma maneira podem pular o processo do especificador. Ah, André, eu acho isso um absurdo, porque o nosso papel é muito importante. Eu também. Estamos junto nessa ideia, estamos junto nesse pensamento, mas no final de contas a grande realidade é essa. Isso vale para tudo, né? Todo e qualquer intermediário no meio de uma negociação, se não for indispensável, ele tende a ser eliminado, porque ele de alguma maneira está gerando algum tipo de custo, seja energia, seja tempo, ou seja investimento monetário de fato, para que as negociações aconteçam. Então, se você não quer ser eliminado, a minha grande dica é que você deixe de ser um intermediário nessa relação para se tornar um real parceiro desses agentes, né? O consumidor e principalmente as empresas, né? As redes varejistas ou as indústrias que querem entregar suas soluções para o mercado. Aí sim, você sendo parceiro de negócios, você ganha um novo valor nessa receita, nessa fórmula, né? E qual que é a grande diferença entre um mero intermediador e um real parceiro de negócios? Aí eu entro no universo do design de mobília, do designer de imóveis, que realmente trabalha com isso todo dia, né? O designer de imóveis que está atrelado a alguma indústria, que se conecta com uma indústria, que trabalha internamente em uma indústria, ou trabalha externamente, prestando consultoria, assessoria, seja o que for, para alguma indústria de imóveis ou para alguma rede varejista, esse cara, ele só existe quando ele se enxerga como parceiro. Não existe a hipótese de você ser apenas um intermediário nessa jogada, porque aí a gente fala de visão de negócios claramente definida. E para ser parceiro, você tem algumas outras incumbências e tem outros benefícios também.
Quais são essas incumbências, né? Você trabalhar junto com a indústria no que se refere ao momento que a indústria realmente está precisando de você. E isso eu entro no detalhe do detalhe do detalhe. Cara, você tem que estar trabalhando no horário que a indústria está trabalhando. Você tem que estar presente nesse momento, né? Não adianta você seguir na sua batida e você está totalmente desconectado com um ciclo diário de tempo investido que a indústria tem para assuntos que têm a ver com design imobiliário. Aí o designer, ele é o cara que talvez em algum momento não está lá presente desde o início de uma reunião muito importante, ele não se faz presente todos os dias junto com as equipes de trabalho para poder sanar as dúvidas dessas equipes, e quem não é visto não é lembrado, e no final de contas é aí que a gente perde, né, a classificação de parceiro, porque se você não é visto, você não é lembrado, se você não é lembrado, ninguém te pede mais opiniões, e principalmente ninguém respeita as suas colocações, e no final de contas você vira apenas uma peça no meio dessa discussão, desse jogo, e deixa de ser um real parceiro. Você precisa se adequar ao timing de quem é maior que você. A indústria é maior do que você, então, ou seja, é você que precisa se adaptar a eles e não o inverso. E isso faz com que você tenha domínio desse jogo. Essa que é a grande magia desse negócio. Quando você se coloca nessa posição de, opa, eu sou menor do que o meu parceiro, você se coloca na posição de, agora eu tenho domínio da situação, então eu não dependo dos outros, eu dependo apenas de mim, eu vou me adequar e eu vou fazer o meu papel acontecer da melhor maneira possível. Mas principalmente para ser parceiro, aqui eu peguei um exemplo muito pequeno e que representa muito da sua parceria que pode ser estabelecida com uma indústria, né? Você respeitar os tempos, os momentos, os horários que essas empresas têm, para que você consiga realmente estar junto, estar conectado com eles. Vai dizer, poxa, mas horário hoje em dia, André, hoje é uma coisa tão dinâmica, tão diferente. Pois bem, quem tem um parque fabril pensa um pouco diferente, porque necessariamente existem regras a serem seguidas. E se a gente não seguir, a gente vira aquela pedra no sapato muitas vezes, o que, no final de contas, não nos faz ser visto como um grande parceiro. Mas, principalmente, um parceiro de negócios tem a ver com você se preocupar com a linha de produtos que você, por alguma razão, em algum momento, desenvolveu ou especificou, se preocupar com ela não somente no momento que você fecha um contrato e que você entrega o seu trabalho. A gente tem, dentro desse composto do design imobiliário, daria para ficar horas aqui falando a respeito disso, a gente tem um elemento que gera a parceria efetivamente. E esse elemento tem a ver com uma sigla, com 3 palavras em inglês, que eu já vou explicar para você, e que representam o seu cuidado quase que diário a respeito daquilo que você criou com antecipação. André, mas me pagaram uma vez só. Pois bem, mude a sua maneira de remuneração, mude o seu modo de estar junto com essa empresa. Você pode ser parceiro, inclusive nos recebíveis, na maneira de ser remunerado a respeito do seu trabalho, né? E não somente querendo ganhar lá no início e dane-se a indústria, se isso não vender, o problema é deles. De novo, isso não é a visão de um bom parceiro. A visão do parceiro é aquele cara que vai querer ganhar junto, vai ter um ganha-ganha positivo, e se você perder, perdeu, meu amigo. Tá tudo certo, é assim que funciona o jogo. Você perde junto e você não sangra ninguém. É para isso que é por isso que existe um modelo de remuneração chamado royalties. Assim você pode receber o seu pagamento de uma maneira dividida, espaçada e trabalhando junto com os ganhos da própria indústria. E existe um elemento que faz com que você seja parceiro de fato, e que não é somente o contrato, né? Agora fiz um bom contrato, viro minhas costas e vou, hipoteticamente, ficar o resto da minha vida ganhando. Isso não existe, gente. Ninguém é bobo, né? Existem inúmeras cláusulas em contrato que podem te tirar dessa jogada e fazer com que você perca esse poderio, né? essa vantagem que você em algum momento achou que tinha, né? O grande elemento que te torna parceiro, efetivamente, é o que a gente chama de PMF, Product Market Fit, ou seja, o olhar contínuo para o encaixe de mercado que o produto que você criou tem verdadeiramente com o mercado que você inseriu esse produto. O que significa isso? Desenvolvi um produto, entreguei para uma empresa,
fiz lá a minha negociação comercial, financeira, fui remunerado, espero que você tenha ido pela visão da parceria contínua e não daquela cobrança inicial que sangra a indústria, porque é nesse momento que você já deixa claro que você não é parceiro, né? Não, mas é meu trabalho, são as minhas horas trabalhadas. Cara, pensamento da arquitetura e da engenharia tá tudo bem, se você quiser seguir isso, tente, mas é muito difícil que você seja visto como um bom parceiro. O bom parceiro é aquele cara que ganha pouquinho e ao longo do tempo, junto com as empresas. Ao longo do tempo, se você for um bom parceiro, você vai ganhar muito mais em comparação a tentar ganhar muito lá no início, né, e sangrar um parceiro que pode ficar com todo o passivo, todo o problema de um produto mal desenvolvido por você. Mas se você fez um bom trabalho, você é visto como um parceiro, você tem por obrigação ficar de olho no PMF, nesse encaixe de mercado que o seu produto está se propondo. Porque, verdadeiramente, desde o início, quando você cria um produto para atender uma demanda, um problema, resolver um problema, atender as necessidades de um público. Mas será que daqui 6 meses esse produto ainda atende essas necessidades? André, esse problema não é meu. Sim, é seu. É você que tem que se preocupar com isso. E essa é uma outra grande diferença que a gente tem da arquitetura para o design imobiliário. O olhar contínuo necessário que o profissional precisa ter para que esse produto que você criou lá desde o início continue sendo bem visto pelo mercado e continue vendendo, porque se continua vendendo, tá bom para todo mundo, e se não vende, tá horrível para todo mundo, principalmente para você. Porque quem criou algo que não vende? Me conta. Quem criou? Não foi a indústria. Se você está envolvido como criação, foi você quem criou. Ou seja, a responsabilidade é só sua. E eu sou da opinião de que é muito mais fácil eu pensar que o problema é meu, porque se o problema é meu, a solução também é minha, e aí fica muito mais fácil de resolver os problemas da minha vida. Agora, quando eu terceirizo o problema, quando eu digo que o problema é dos outros, que eu já fiz o meu trabalho, eu já fui remunerado lá no início, gente, isso é para se esconder, é brincadeira de criança, e no final de contas, não gera a parceria tão forte que eu estou querendo te contar aqui. Quando você se coloca no lado da indústria e sofre junto com ela quando precisa sofrer e ganha junto quando pode ganhar, aí sim você é visto como um bom parceiro e aí sim você vai ser lembrado sucessivas vezes para estar junto, para seguir desenvolvendo trabalhos, projetos, produtos e verdadeiramente ter uma vida de parceria junto com essas empresas. Acredite, é assim que a gente estabelece uma relação comercial muito vantajosa e que pode tornar o seu negócio muito mais rentável do que talvez trabalhar apenas com projetos pontuais de arquitetura, design e engenharia, não que não sejam bons, mas para pensar nisso, design de mobília, ele traz essa visão de que ou você é parceiro ou você é dispensável. E eu adoro falar sobre isso, porque quando a gente pensa que é dispensável, a gente se preocupa em mudar a nossa postura. Tenho certeza que você também, que está me ouvindo, está pensando sobre isso, e faz muito sentido. E se você levar para o universo da arquitetura, da engenharia, isso vale o mesmo, né? Vale para a mesma relação. Se você trabalha com grandes empreendimentos, com clientes que sucessivas vezes voltam para você, e é isso que a gente tanto fala aqui no Refresher, para que você crie relações contínuas com clientes que voltem para você, ou seja, um cliente que fique na sua carteira de trabalho por longos tempos. Isso também significa ser parceiro desse cara. Isso significa, sim, ter a sua remuneração, mas ser um grande parceiro. E aí, para pensar, quais são os elementos de parceria efetiva que você está entregando para esse cliente? Será que você se preocupa no pós-venda muito mais do que pedir, e aí, avalie a satisfação do meu trabalho, em relação ao meu trabalho? Será que você se preocupa realmente na solidez da criação que você criou? Será que o resultado realmente está sendo a contento ao longo do tempo? Será que você tem um contato depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, por livre e espontânea vontade para entender se o resultado está bom e não mais para pedir um tapinha nas costas do cliente? Será que você faz isso? Ou será que você abandona o cliente para se preocupar com um cliente novo que acabou de chegar no seu negócio? Faz parte, a gente sabe que clientes novos requerem muita atenção, mas os antigos, se você cuidar bem deles, provavelmente eles retornam para você. Isso também significa ter atenção ao encaixe do seu trabalho no mercado, né, que você se propôs a entregar o seu trabalho. Seja olhando para a arquitetura
e principalmente olhando para design de imóveis. Então, espero que essa dica para você que ainda não trabalha com design de imóveis também sirva para você olhar a sua arquitetura, o seu design de interiores e a sua engenharia. Para pensar no quanto que a sua relação de parceria realmente é vista como parceria e não somente como a venda de um serviço pontual. É muito fraco isso, é muito frágil. Todo mundo faz isso. Agora, se você for parceiro porque você quer e não porque alguém está te pedindo, provavelmente você vai ter um nível de valorização nesse mercado muito maior do que a sua concorrência. Vai estar na frente quem correr antes. Espero que você seja uma dessas pessoas, tá bem? A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.